Na vastidão da história da santidade, temos a impressão de que a vida de algumas pessoas é como um relâmpago. É breve, mas de uma intensidade capaz de iluminar séculos. Essa é a história de Joana Fernandes Solar, a primeira flor de santidade do Chile. Uma jovem virtuosa que o mundo viria a conhecer como Santa Teresa de Jesus dos Andes. Joana ingressou no Carmelo com apenas 19 anos de idade. 11 meses depois, ela partia deste mundo, mas levava consigo a fama de ter vivido e morrido de um amor que a tornava mais do céu que da terra. Ela nos deixou um legado que ainda hoje pulsa de alegria, caridade e uma entrega total a Cristo. E talvez a chave para explicar uma existência tão curta, tão intensa e tão completa esteja em uma simples e profunda verdade. Joana viveu e morreu de amor. Joana Henriqueta Josefina dos Sagrados Corações Fernandes Solar. Nasceu em Santiago no dia 13 de julho de 1900. Seus pais se chamavam Miguel Fernandes e Lúcia Solar. Eles formavam com seus 6 filhos uma família que guardava fielmente a fé cristã. Desde muito cedo, esta menina mostrava um coração singular. Enquanto crescia na abastança, a sua preocupação era com os empregados e com os pobres. Mas quando chegaram aqueles tempos difíceis, como a perda de bens da família e o desvio de alguns de seus irmãos do caminho da fé, Joana foi, por assim dizer, a âncora de vigilância. Aos 3 anos de idade, a pequena Joana, ou Juanita, como era chamada carinhosamente, era uma menina incansável. Ela já buscava saber tudo sobre Deus e sobre a Virgem Maria. E foi através do comportamento virtuoso da menina Joana que o padre Fernando Castel, que a conheceu na infância, compreendeu como pôde a Santíssima Virgem, aos 4 anos somente, consagrar-se a Deus no templo. O ano de 1910 foi o divisor de águas, pois no dia 11 de setembro, Joana recebeu a primeira comunhão. Ali começou uma amizade ardente com Jesus Cristo. Ela dizia: "Eu pedi ao Senhor 1000 vezes que me levasse consigo. E ali eu ouvi sua querida voz pela primeira vez." Ela revelou isso a seu confessor, o padre Antônio Falgueiras, que era um jesuíta, e a partir desse dia a sua natureza se transformou. Mas Joana também era uma jovem de seu tempo. Na fazenda Chacabuco, a fazenda de seus pais, ela galopava a cavalo com maestria. No balneário de Algarrobo, era uma nadadora ousada, jogava tênis e caminhava com as amigas. Sobretudo, ela contemplava. Certa vez ela escreveu a uma amiga, dizendo: "Não podes imaginar paisagens mais bonitas que as víamos. Colinas cobertas de árvores e, no fundo, uma abertura onde se via o mar. O mar sobre o qual se refletia nuvens de diversas cores. E por trás o sol ocultando-se. Não podes imaginar coisa mais bela que faz pensar em Deus que criou a terra tão formosa. Que será o céu? Pergunto-me muitas vezes." E quando ela olhava para o mar, escrevia: "O mar, em sua imensidade, me faz pensar em Deus. Sinto então uma sede do infinito." E nesse mesmo sentido, Joana escreveu à sua mãe dizendo: "Mãezinha querida,
Cada vez que a senhora olhar o mar, ame a Deus por mim. Agora é preciso entender o afeto que unia essa família. Joana amava profundamente seu pai, Miguel. Em uma carta escrita da praia, ela demonstra essa gratidão, dizendo: "Como o Senhor vê, paizinho, não falta mais que o Senhor para sermos felizes. Enquanto nós nos divertimos aqui, o Senhor está trabalhando de sol a sol para nos proporcionar comodidade. Não temos, paizinho, meio de lhe pagar, pois é grande demais seu sacrifício." E seu pai, ao autorizar a entrada dela no Carmelo, mostrou a mesma medida de sacrifício, dizendo: "Minha filhinha querida, sofro ao pensar que quem me escreve vai se separar de mim para sempre. Mas o sacrifício está feito e eu o ofereci a Deus." Joana era conhecida pelo seu sorriso fácil, um sorriso que escondia um fogo interior cada vez mais forte. Aos 15 anos, ela sentiu que Cristo a tinha cativado. Ela decidiu que seria dele, somente dele, definitivamente. O amor que Joana sentia por Cristo não era um sentimento fechado em si mesmo. Era uma força que a impulsionava em direção ao próximo. Muito cedo, ela compreendeu que o amor se prova com obras e não apenas com palavras. Por isso, cada gesto seu era um esforço para traduzir a fé em atos concretos. Atos nascidos de uma motivação profunda: a entrega total. Ao mergulhar em sua própria alma com sinceridade e sabedoria, Joana percebeu que, para pertencer inteiramente a Deus, era preciso o sacrifício do eu. Ela entendeu que deveria morrer para si mesma e para tudo o que não fosse o Senhor. E esse desejo de santidade transbordava em zelo pelas almas que estavam ao seu redor. Ainda no colégio, por exemplo, ela formou um grupo de jovens amigas com um propósito bastante nobre. Ela queria ajudar essas amigas nas dificuldades dos estudos, mas acima de tudo, ela queria guiá-las com doçura e firmeza pelos caminhos da virtude. E ali, na fazenda de seus pais, acontecia algo muito importante, que eram as missões dos padres jesuítas. Talvez hoje o termo missões pareça muito distante para nós, mas naqueles tempos, na fazenda Chacabuco, as missões eram verdadeiros oásis espirituais. Elas aconteciam durante as férias, onde a rotina de trabalho dava lugar a um tempo de graça. Muitos padres jesuítas chegavam ali para anunciar o Evangelho, catequizar os trabalhadores e renovar a fé de todos. Por alguns dias, o essencial voltava a ocupar o centro da vida. E Joana, mesmo sendo tão jovem e de família abastada, nunca foi uma espectadora. Ela mergulhava nessas missões com uma responsabilidade admirável. Era professora de catecismo, visitava as casas, cuidava dos doentes e organizava cada detalhe da cerimônia. Ao lado de sua mãe, ela unia a caridade e a fé de modo tão natural que não se via separação entre ajudar um necessitado e rezar na capela. Porém, havia algo mais. Havia um segredo que sua alma guardava. Mesmo em meio ao movimento das missões, Joana permanecia em silêncio interior, inteiramente recolhida em Deus. A sua entrega era silenciosa, porém era total. E esse fogo interior muitas vezes transbordava de maneira extraordinária. O padre Félix Helé, que participava dessas missões, deixou um relato que desafia a nossa lógica humana.
Ele contou que, ao entrar silenciosamente no oratório da fazenda, encontrou a jovem Joana em profunda adoração. A menina estava elevada a cerca de 30 centímetros do chão, suspensa em êxtase, sem qualquer apoio físico. Ali, diante do Santíssimo, o sobrenatural se tornava visível. O mais belo na vida de Joana é que não havia divisão nela. Momentos de oração intensa conviviam perfeitamente com os passeios a cavalo, os jogos de tênis e as conversas alegres. Tudo era integrado: a fé, o trabalho e o silêncio. Antes mesmo de vestir o hábito de carmelita, ela já era uma alma entregue, fazendo de cada pequeno momento uma resposta de amor. Joana vivia com o coração em chamas, e ela assim escreveria um dia à sua mãe: Mãezinha, amemos aquele Jesus que é tão odiado e ofendido. Consolemos ao Senhor a cada momento, dizendo-lhe que o amamos. Ele fica tão agradecido por este canto não interrompido de amor. Aos 17 anos, Joana descobriu os escritos de Santa Teresa d'Ávila, a reformadora do Carmelo, e também de Santa Teresinha do Menino Jesus. Essa descoberta foi como reconhecer uma melodia já conhecida em sua alma. Ela, que amava tanto a Virgem Maria e rezava o rosário diariamente, descobriu também a obra de São Luís Maria Grignon de Montfort, e assim decidiu fazer também a consagração total à Santíssima Virgem. A sua vocação, portanto, se tornou cada vez mais clara. Ela seria carmelita descalça. A despedida de Joana foi um momento muito emocionante para toda a sua família. Naquela época, o seu irmão Lúcio estava vivendo uma profunda crise de fé. E quando ele foi se despedir dela, dando-lhe um abraço, ele desabafou: Levas tudo contigo e eu nem sequer tenho a Deus. Joana abraçou seu irmão e respondeu com doçura: Não sentes Deus quando estás comigo? Joana ingressou no Carmelo de Los Andes dia 7 de maio de 1919. Diante dos prantos da família, a menina irradiava uma paz profunda. No mês de julho, ela fez os 3 votos de pobreza, obediência e castidade. E no dia 14 de outubro, ela vestiu o hábito de carmelita, iniciando assim o seu noviciado. Seu nome de batismo se transformava em Irmã Teresa de Jesus. No dia 8 de dezembro, ela consagrou-se como escrava de Maria, segundo o método ensinado por São Luís Maria Grignon de Montfort. Doravante, seus atos e sacrifícios seriam todos para Nossa Senhora. Ela escreveu: Combinei com a Santíssima Virgem que ela passasse a ser meu sacerdote, que me oferecesse a cada momento pelos pecadores e pelos sacerdotes, mas banhada com o sangue do coração de Jesus. Irmã Teresa de Jesus havia encontrado finalmente o verdadeiro sentido de sua vida, e ela mesma registrou sua felicidade ao escrever: Não imagina a felicidade de que desfruto. Encontrei por fim o céu na terra. Se é verdade que me separei dos meus com o coração desfeito, hoje gozo de uma paz inalterável. E foi assim, na sua simplicidade, no silêncio e na rotina de oração do Carmelo, que a jovem Teresa de Jesus viveu uma vida de perfeição tão rápida que a priora e as religiosas mais fervorosas já a consideravam uma santa. No curto tempo que ela passou ali no convento, sua superiora determinou que a irmã Teresa continuasse seu apostolado por meio de cartas à sua família e às suas amigas. E os resultados logo começaram a aparecer.
por exemplo, a sua mãe se fez terciária carmelita. A sua irmã menor, Rebeca, ingressou mais tarde ali no convento de Los Andes, após a morte da irmã Teresa. Muitas daquelas antigas amigas de Teresa, que eram moças da melhor sociedade, tinham por ela tal estima e admiração que decidiram também consagrar suas vidas a Jesus no Carmelo ou em outros institutos religiosos. Porém, o tempo de Deus para a irmã Teresa foi muito curto. No dia 1 de abril de 1920, a irmã Teresa adoeceu gravemente. Ela foi diagnosticada com tifo, uma doença infecciosa grave que naquela época ceifava muitas vidas. As irmãs do Carmelo perceberam que a irmã Teresa estava à beira da morte. Por isso foi concedida a ela a graça especial de professar os votos solenes de carmelita, ainda no leito de dor. E aquela doença consumia rapidamente a jovem Teresa. Seus 20 anos incompletos estavam prestes a terminar. Enquanto ela sofria nos Andes, em Santiago, a irmã Mercedes do Coração de Maria teve uma visão. Na visão, a irmã Mercedes viu uma carmelita moribunda, muito jovem, cercada por uma luz celestial. Ao lado da cama estava um anjo com um dardo que trespassava seu coração. E uma voz dizia: morre de amor. Ao entardecer de 12 de abril de 1920, apenas 11 meses após ingressar no Carmelo, a irmã Teresa de Jesus fechou os olhos para esta vida. Quem estava lá viu o brilho do seu rosto. Suas últimas palavras foram o resumo de sua vida. Maria, minha mãe, ó Jesus, eu te amo. Como eu te amo, Senhor. Irmã Teresa de Jesus dos Andes foi beatificada em 1987 e canonizada em 1993 como a primeira santa chilena e a padroeira da juventude latino-americana. Ela nos ensinou que a perfeição não é medida pela idade, mas pela intensidade do amor. Podemos dizer que a irmã Teresa de Jesus dos Andes, a pequena Juanita, viveu o que escreveu. Quando se ama, tudo é alegria. A cruz não pesa, pois a pessoa vive mais no céu que na terra.